Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Tarô. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre o seu mês de março. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para Gêmeos, por favor. Justiça. 3 de copas. As de copas. E 10 de copas. Justiça, lua, estrela. Estrela no fundo do deck. Gente, 7 de copas, as de ouros e 7 de espadas. Olha, aqui o que eu vejo é uma energia de cura, tá? No oculto a gente tem a energia da temperança. Pode ser que você esteja lidando com alguém de Sagitário. Ou alguém que tenha explorado alguma situação para ganhar algo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque, apesar desse cenário lindo aqui que a gente teve, 3 de copas, 10 de copas, 10 de copas e no fundo do deck a estrela, a gente tem 7 de copas clarificando 3 de copas. Aqui você pode ter lidado com um grupo bem falso. As de ouros, embaixo aqui do as de copas. E o 7 de espadas embaixo do 10 de copas. Aqui pode me falar ou que você sofreu prejuízo de pessoas vindas da sua família, ou que o seu seio familiar sofreu prejuízos, tá? O carro, 4 de espadas e o cavaleiro de ouros. E olha bem aqui, quando a gente junta o 3 com 7 e 10, tá muito forte aqui. Muito forte essa questão familiar, muito forte um contraponto entre união e desunião familiar, tá? Alguma questão aí que foi invadida, alguma situação, uma unidade, sabe? Uma energia que foi invadida. Tem uma energia de trapaça, de mentira. Tem um deck que ele é assim, metade posição normal, metade invertido. E quando eu vi essas lâminas assim, é como se tivesse esse 3 de copas sendo o lado certo e esse 7 de copas o invertido, sabe? Os dois lados de uma moeda. Aqui é como se tivesse uma coisa muito bonitinha, mas quando você pega uma lupa para olhar bem, tem alguma coisa errada, uma coisa muito séria. E tem uma energia de julgamento aqui, 20. Que foi algo muito sério, gente. Do que a gente tá falando aqui? Qual a questão central dessa leitura? Dois de ouros. Rei de ouros e a lua. 5 de espadas. A questão central aqui é deslealdade, é mentira, é trapaça, inventividade. Aqui pode ser que alguém tenha inventado coisas. Gente, aqui tem uma situação tão cabeluda. O diabo. E valete de copas. Aqui tá me falando de uma pessoa que ela desintegrou através de mentiras, de coisas aqui que não são reais. O louco tá me falando dessa energia de loucura, né? Unida aqui à lua, gente, é muita mentira. Muita. É um universo paralelo. Aqui é como se alguém tivesse criado um universo paralelo e tivesse inserido outras pessoas nesse universo paralelo. Instaurando dúvida, instaurando caos, instaurando mentira, trapaça. E eu não sei de que forma a sua família entra nisso aqui. Porque tem uma energia muito forte aqui de família, tá? Muito, muito forte mesmo. Seja no próprio 10 de copas, seja nessa junção aqui do 7 com o 3. E a gente tá falando aqui sobre uma situação de trapaça. Do que a gente tá falando aqui? A estrela da mulher. Mais duas, por favor. Inimigos. Virou aqui. Herança. E caduceu. Gente, será que isso aqui teve a ver com alguma questão
de herança ou financeira, a ruína. É quase que uma torre aqui. E aí, quando a gente fala de torre, a gente fala de quê? Esterilidade e notícia. Gente do céu. Reclusão. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar muito ruim. Fatalidade, campo, saúde e destino. Notícia, sabedoria e ruína. Ó, das duas, uma, ou você vai ficar sabendo notícias de que, olha, Gêmeos, é possível que você saiba, que você tenha notícias. E aí, se você tiver notícias, graças a Deus aqui tá me falando que você não está inserido nesse grupo, mas aqui também pode me falar de você presenciando muito de perto, tá? Essa situação aqui, porque o que parece é que pessoas aqui da sua família, elas serão penalizadas por alguma coisa que fizeram contra você, tá? Aqui teve alguma coisa assim de... eu poderia ter pensado, porque família, gente, é uma coisa muito sagrada. A família é tão sagrada que um dos mandamentos bíblicos é justamente honrar pai e mãe. Então, você pense que quando a gente está falando sobre família, a gente está falando sobre as raízes de alguém. A gente está falando sobre DNA, mais do que essa questão biológica, a gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre pertencimento. E aqui é como se a sua família tivesse feito alguma coisa muito errada para conquistar isso aqui, ó. Só que poucas pessoas sabem disso aqui, porque está encoberto. É muito provável até que se você fosse apontar isso aqui e falar, nossa, eu sei que você fez, né? Eu sei que você está ali inserido naquela situação, eu sei que você está trapaceando para ganhar dinheiro, eu sei que você está recebendo grana de alguém para poder me perseguir. Essas pessoas poderiam até falar que você não, você tá louca, você tá louco. Só que aqui, ó, vai ficar muito claro, tá? Vai ficar muito claro. Aqui a gente tem o imperador, o 5 de copas, perdão, imperador, 5 de copas e o sol, é isso. Aqui são seus inimigos, tá? São da sua família, mas são seus inimigos. São pessoas aqui que ajudaram, eu acredito que um grupo primário a te prejudicar. Porque aqui a gente tem um 3 de copas, ó. E aí quando a gente junta esse 3 com essas mentiras aqui do 7, você tá vendo que tem uma pessoa que ela não é identificada? É tipo um vulto? Pois é, essas pessoas aqui da sua família estavam se escondendo. Então aqui existe um grupo primário que fez uma primeira bobagem. E para pertencer a esse grupo aqui, ó, por conta de alguma energia desse aqui do Ais de Ouros, que o Ais de Ouros é riqueza, é matéria. Por isso que eu perguntei qual o cerne aqui dessa leitura, né? Qual é a questão dessa leitura? 5 de espadas. Aqui é a carta da vitória sem honra. Aqui é uma vitória desonrada, tá? Eu ganhei um Ais de Ouros, mas o que importa para mim é esse Ais de Ouros, não é o quanto eu fui desleal ou fui desonrado numa história. Porque aqui o que deveria ter valido era esse 10 de copas, era a união familiar. Era pensar, poxa, eu tô fazendo isso contra uma pessoa do meu próprio sangue. Mas não. E aqui vai ter consequências, tá? Aqui vai ter consequências. Porque aqui é como se tivesse ficado de um lado o amor, e aqui foi uma oferta do divino. Essas pessoas, elas não sabiam que estavam sendo testadas. De um lado teve a energia do amor e do outro a matéria. Essa matéria aqui, ó, veio pela energia do diabo. Teve um grupo aqui, um grupo primário, tô vendo isso, um grupo primário que noticiou, que deu uma informação, que fez alguma coisa. A partir disso, é como se esse seio familiar aqui tivesse entrado nessa jogada, 7 de espadas. Aqui eu não estou falando sobre duas pessoas, eu não estou falando sobre 3, nem sobre uma. Eu estou falando sobre um grupo familiar, tá? É provável que pessoas, a partir de 10 pessoas, tá? Acima de 10 pessoas. Aqui teve muita gente da sua família envolvida. Então, tios, primos, avós, tios, avós, enfim. Pessoas aqui que se uniram para ganhar isso aqui, ó. Estão acreditando que não vão ter consequência alguma por conta dessa energia da lua e porque queriam contribuir para uma narrativa aqui de que você era pessoa descompensada e louca. Isso aqui, gente, vai dar muito ruim, mas no nível que vocês não estão nem entendendo. Olha o que eu tô falando aqui. Embaixo do 7 de copas e do 3 de copas. Vocês estão entendendo aqui? Que aqui é avareza, é apego, é mentira, é ilusão. Valete de copas, aqui eu tô falando, envolveu até pessoas, até crianças, tá? Pra fazer o que foi feito aqui. Aqui é como se você fosse a pessoa desprotegida.
E nesse meio aqui, ó, tava o amor e o dinheiro. E o 2 de copas. Exatamente. Aqui foi uma aliança, tá? Essas pessoas aqui fizeram uma aliança para te prejudicar e para ganhar algo. Tem um... Ai, gente, é a coisa mais comum, né? Porque tinha saído a energia da herança e eu falei, será que é uma questão financeira, uma questão de herança? Que às vezes não é uma situação de herança, mas é uma questão financeira, né? E a gente tem vários casos, tem inúmeros casos, né? De filhos que se unem para tirar, para... Como é que fala? Para interditar os pais e pegar o dinheiro, enfim, ou vice-versa, né? Pais que tentam interditar os filhos para tirar um dinheiro. Então, eu não acho que seja tão incomum essa história. Mas aqui pode ter a ver com uma outra questão que não necessariamente essa. Não exatamente o dinheiro saindo de você, mas assim, te prejudicar para ajudar um terceiro e ganhando esse Ás de Ouros. Entende? Eremita, Rei de Copa, Rainha de Copas e Sete de Ouros. E o que mais a gente pode saber aqui sobre essa situação? Qual o desfecho, na verdade, dessa situação aqui? Qual o desfecho dessa situação? Sete de Ouros. Por mais difícil que seja para você, Gêmeos, você vai entender aqui que o lugar onde essas pessoas elas vão ficar, a partir disso aqui, ó, é de onde elas nunca deveriam ter saído. Porque essas pessoas, elas estavam aqui. E elas viram nessa oportunidade aqui de te prejudicar, isso, o Ás de Ouros, a riqueza, a matéria. Então, posso iniciar um ciclo aqui, mentindo, trapaceando, jogando, apoiando outras pessoas para prejudicar alguém da minha própria família, do meu sangue. Você vai saber disso aqui, tá? Isso aqui vai dar muito ruim. Sabedoria e ruína. Essas pessoas poderiam ter agido com sabedoria, mas preferiram não agir. Olha, virou uma aqui, sucesso. O sucesso escondidinho aqui, ó, o acidente. Vai dar muito ruim isso aqui, tá? Tudo que essas pessoas conhecem como segurança, ó, olha o que virou. Vocês estão vendo aqui? Aqui teve muita energia de maldade, gente. Maldade, maldade. O prazer, a felicidade aqui em fazer o mal. Agora eu entendi por que eles queriam que você soubesse. Porque é muito provável que depois de ver essas pessoas aqui nessa situação, ó, inimigos, reclusão e o 5 de ouros, se não for uma reclusão no sentido de prisão, aqui pode me falar de essas pessoas presas nesse ciclo aqui de escassez, tá? Como resultado de alguma coisa negativa aqui que fizeram contra você. É muito provável que você até amolecesse o coração. Poxa, são pessoas da minha família, né? Eu não vou fazer, eu não vou buscar os meus direitos, ou eu não sei, não vou agir. Só que eles estão dizendo aqui que houve sim um prazer em fazer uma maldade. Aqui o que foi feito não foi apenas pelo dinheiro. Aqui teve a ver com algum tipo de vingança, talvez, tá? Não sei por que surgiu isso de vingança, mas pode ser alguma coisa relacionada à vingança, à ira, à soberba, à futilidade. Coisas aqui que não se sustentam, sabe? Coisas que são muito fúteis, muito passageiras. E que são coisas que pertencem a nós. Então, assim, a minha raiva é minha, a minha ira é minha, a minha inveja é minha. Isso não me dá o direito de, por exemplo, tentar destruir a sua vida. Aqui teve muita maldade envolvida, muita. Mas precisa realmente, gente. Precisa. Você nunca me fez nada. Eu não tenho um A pra falar contra você, mas eu vou me vender pra te perseguir, eu vou me vender pra falar mal de você, eu vou me vender pra te espizinhar. Eu te encontro e toda vez que eu te encontro eu faço um comentário negativo, eu te piso, eu te humilho. Maldade. Por puro prazer. Pelo prazer de chegar e falar, encontrei aquela idiota lá, ó. Eu falei isso e aquilo, e agora ela deve estar lá chorando. Aqui teve muito prazer em fazer uma maldade. Olha, honras. Aqui pode ter mexido com a sua honra, tá? A partida. E a natividade. Existe um ciclo aqui que vai ser iniciado para você muito diferente e longe, tá? Desse lugar e dessas pessoas, eu acredito. A família, união e negociações. Gente, olha isso. A família, aqui embaixo de honras. Aqui são pessoas, inclusive, que podem ter manchado a sua honra, tá? Ter ajudado a manchar, a espalhar boatos, a espalhar mentiras por pura maldade, por puro prazer.
o amor aqui embaixo da partida e as negociações embaixo da natividade. O que eu falei pra vocês? Aqui teve negociação. Pessoas negociaram aqui, ó. Nasceram uma realidade diferente financeiramente a partir de negociações. Eu negocio aqui pra fazer alguma coisa contra você. Foi a sua própria família, tá? Sabe a história do José do Egito? Que ele foi abandonado e vendido como escravo pelos irmãos? É essa história aqui. É basicamente isso. Aqui pessoas se venderam pra paixão, inteligência e traição. Gente do céu. Aqui não havia motivo. A paixão aqui tá me falando sobre essas emoções, esses sentimentos passionais. Essa coisa que é minha, mas que não é sua, entende? Que não tem nada a ver com você. Sou eu que alimenta. Sou eu que não sei controlar isso aqui. É a minha ira, é a minha raiva, é a minha maledicência, é a minha inveja, é sei lá o quê. É o meu ódio gratuito. A inteligência, de novo aqui me falando, né, que essa união, escolher não partir, escolher não dar as costas aqui, teria sido muito mais inteligente. Mas aqui a preferência foi por algum tipo de ganho e a traição. Se acharam muito inteligentes aqui quando fizeram algo contra você. Mas enfim, saiba discernir, tá? A descoberta, as paixões e a água. Saiba discernir, gêmeos, que o que você é não tem nada a ver com o que essas pessoas são. Porque é muito provável aqui que elas tentem voltar com alguma desculpa. Ah, mas eu fiz por conta disso, eu fiz porque eu fiquei sabendo. Não. Aqui tá muito claro que houve um jogo, houve um interesse e houve, acima de tudo, uma maldade. O prazer em te humilhar, o prazer em te perseguir, o prazer em te apontar, o prazer em espalhar notícias aqui que não eram reais, tá? Só tem uma pessoa aqui que eu sinto que não fez isso por dinheiro. Tinha saído aqui o imperador, só que eu devolvi ele aqui pro deck porque eu fui embaralhar. E aí pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser alguém numa energia masculina. Só essa pessoa não fez isso por conta dessa energia aqui. Mas ainda assim fez por conta disso aqui, ó. 5 de espadas e o diabo, que pode ter a ver com algum tipo de vingança relacionada a uma outra pessoa da sua família, entende? Porque aqui tá muito envolvido isso, família, 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 família. Já saiu família aqui 3 vezes. E natividade, que natividade me fala de nascimento. Então, aqui pode ser um conflito entre famílias, sabe? Tipo assim, eu nunca gostei da sua família, agora eu vou começar a atacar a sua família. Então, aqui tinha um imperador que eu... Ó, 5 de paus. Aqui. A única pessoa que não fez isso aqui por dinheiro, mas que ainda assim fez uma coisa errada e fez por vingança, fez por alguma energia muito negativa aqui, foi o imperador. Mas ainda assim, essa pessoa fez, tá? E eles estão pedindo aqui pra lembrar você disso. É lamentável, gente. Eu não sei o que dizer. Se você estiver precisando de ajuda psicológica, se você estiver se sentindo negligenciado pela sua família e não estiver conseguindo lidar, procure ajuda psicológica, tá? Eu sei que é muito difícil a gente se desvencilhar de família. É uma energia muito complicada. Porque, como eu falei, faz parte da nossa identidade, faz parte do nosso DNA, de quem a gente é e a gente não tem como negar. Os traços denunciam isso, a nossa postura, o nosso jeito de falar, de andar, de agir, de se portar, muitas vezes denuncia sem que a gente precise, né, declarar. Eu sou filho de fulano, de cicrano, ou sou neto de fulano, de beltrano, mas aqui existe talvez a necessidade de um corte. Você cortar um laço aqui que é muito nocivo, que é muito prejudicial e que não vai te levar para lugar algum, tá? Saiba discernir, não sei porque que eles estão pedindo isso. Saiba discernir, tá? Saiba discernir. Eu acho que você vai descobrir no momento certo, mas eles estão pedindo aqui para você aprender a discernir se você ainda não souber. Você vai precisar saber discernir aqui alguma situação. No Diabo, Capricórnio, Cavaleiro de Copas e Pajem de Copas, Câncer, Peixes do Escorpião. Gêmeos, por hoje é só. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada, até a próxima. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal.